Olá, senhores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, né? Um vídeo breve aqui para explicar rapidamente o ASC Timetables, né? Afinal de contas, eu falo sobre horários automáticos, mas eu nunca mostrei a ferramenta em execução, nunca mostrei a ferramenta ou como é feito o horário automático, né? Depois de um bom tempo de estudo, né? Já faz anos que eu faço isso, eu consegui, não digo que dominar a ferramenta, né? Mas eu conheço ela muito bem e eu sei basicamente as regras que você pode adicionar e como isso vai impactar no horário final, né? Então eu peguei o horário do semestre passado e fiz uma simulação para ver como é que seria o horário, tá? Então só para vocês verem aqui, eu acho que para ser um horário automático, ele não está ruim. Então é o horário das turmas. Se engana quem acha que essa ferramenta é feita pensando em professor. Não, é uma ferramenta pensando nas turmas, tá? Por quê? Porque essa ferramenta é desenvolvida para escolas, as escolas americanas, e primeiramente ela resolve o horário das turmas, para depois ela pensar no horário do professor. Tá? Então, se você for olhar o conjunto de configurações, inicialmente todo pensado na questão de turma. Então, aqui está a turma, horário automático. Então, 5 dias na semana, como tem que ser, tem algumas configurações. A configuração atual que eu defini, para que não tenha horário vago nos alunos, tá? Então, se você for olhar aqui, o horário é contínuo, não tem horário vago. A única horário vago que você vai ver é após a disciplina de educação física, que é um horário vago intencional. Inclusive, eu queria ter uma disciplina para isso. Disciplina horário vago, tá? Aqui tem educação física, após a educação física, um horário vago, que é para os alunos tomarem banho, né? Estão suados, coisa e tal, relaxar um pouco para a próxima aula. Mas eu achei que foi um bom horário, tá? Essas disciplinas de um crédito só, elas nunca vão acontecer nem aqui em cima, nem aqui embaixo, ela sempre vai acontecer no meio, ó. Português aqui, ó, um crédito acontece aqui no meio, tá? Aqui 2 créditos. Pode colocar as 3 consecutivas? Pode. Bem, o horário padrão, eu vejo que sempre é feito assim, né? Você sempre quebra, em vez de ter 3 aulas, você sempre quebra em 1 mais 2, né? Então assim eu mantive. Sempre que possível, a ferramenta coloca assim ou assim, tá? Mas eu achei que o horário ficou legal, não tem horário vago para os alunos, eles chegam na instituição e tem aula até o final, certo? Então vamos lá, próxima turma, ficou desse jeito, tá? Contínuo, ó, educação física, um horário aqui para os alunos descansarem, tomarem banho, o almoço e continua. Ó, então tá legal. Próximo horário, também acho que ficou legal, não tem nada a reclamar. Ó, contínuo, o aluno chega na instituição, tem aula, aí cabe à instituição. A instituição quer que o aluno tenha horário vago ao longo do dia? Isso pode ser definido sem problema nenhum. Tá? É inclusive até mais flexível se você permite horários vagos ao longo do dia. A modalidade atual é contínuo, então você não vai ver horário vago. É sempre contínuo, tá? Mas se você permitir horário vago, você pode até definir. Eu quero ter 3 horários vagos ao longo da semana, eu quero ter 4 horários vagos no máximo ao longo da semana, 5, 6, você que define. Tá? O número máximo de horários vagos que pode acontecer, não no máximo quando tem horário vago seja 1, 2. Você pode, é bem configurável, tá? Agora aquela coisa, dá um certo trabalho inicial, mas depois que você define, é tranquilo. Então, mais uma vez, ó, horário contínuo. Eu achei que ficou uma boa solução, porque geralmente assim, quando você coloca o horário contínuo, da forma como está, é muito mais difícil para a ferramenta gerar o horário. Por exemplo, o horário contínuo ela levou aproximadamente umas 2 horas ou mais para gerar o horário, e quando você coloca um horário que tem buracos, né, que tem horário vago, ele gera em 1 hora. Porque quando você permite que tenha horários vagos ao longo do dia, é muito mais fácil a ferramenta encontrar soluções. Quando você coloca um horário fechadinho, contínuo, é muito mais criterioso, ela leva muito mais tempo para executar. Às vezes até eu faço os 2 testes, o teste contínuo, se eu vejo que não encontra a solução, eu vou lá e tento colocar alguns horários vagos, que é para ver se flexibiliza e gera resultado. Mas em muitas situações está acontecendo de resolver da forma contínua mesmo, que é até muito bom. Então, ó, é automático, ó, entendeu?
Português aqui, ó, 3 português, matemática, então não tem, ó, nenhum horário. Ah, disciplina de um crédito aqui atrás, aqui embaixo não aconteceu. Aconteceu aqui, ó. Mas não vai acontecer nem aqui em cima, nem aqui embaixo, sempre no meio. Então, educação física, ó, horário vago, para depois ter uma aula. Tá? Aqui o português aconteceu no meio, não acontece nem no início nem no final. Matemática aconteceu aqui, normal. Então ficou assim, ó. Aqui aconteceu de matemática ficar aqui, mas repare que são 3 consecutivas, né? Então tá resolvido. Educação física, horário vago, para depois ter uma aula. Então, eu acho que não, esse horário tá bacana. Tá? Ficou legal aqui também. Aqui teve horário vago, foi uma brecha, uma exceção que possivelmente o sistema testou N possibilidades, muitas possibilidades, não encontrou solução, ele meio que apela, né? Porque a modalidade de execução que eu adoto é a modalidade com flexibilidade, né? Tente achar a solução, se não encontrar, apele, comece a afrouxar algumas regras que é para conseguir fechar o horário, senão não fecha. Mas acho que ficou legal também. Que o horário integrado é o horário mais complicado, tá? O do superior é muito tranquilo, mas o do integrado realmente complica mais. Então, mais uma vez, ó, eu acho que não tem problema nesse horário também, tá? Mais uma vez, repetindo, o aluno chega na instituição, é contínuo, ele vai ter aula do início ao fim. Ele chegou na instituição, é aula do início ao fim, tá? É a modalidade até mais complexa de você resolver o horário, tá? Se você permite que tenha buracos no horário, como nessa versão aqui, ó, isso aqui é muito mais fácil da ferramenta encontrar uma solução. Inclusive, eu apelo para essa solução quando eu não consigo resolver dessa forma aqui. Eu tento primeiro com essa, que leva muito mais tempo, não conseguindo resolver, eu apelo para essa aqui, aí eu coloco, sei lá, 2, 3, no máximo 4 horários vagos ao longo da semana, tá? Aí eu defino quantos horários vagos por dia. Eu coloque um, no máximo 2. Vamos lá. Então, ó, tá legal também, ó. Não vejo problema nesse horário. Também, ó, outro horário também que eu não vejo problema, que é disciplina compartilhada, né? Parte da turma vai para uma sala, a outra parte vai para outra sala, né? Que aqui é inglês ou espanhol, né? Então, quem opta por inglês vai para a sala de inglês, quem opta por espanhol vai para a sala de espanhol. O sistema também consegue prever isso aqui, então ele dividiu a turma, tá? Então, também tá legal. Mais uma vez, ó, disciplinas de um crédito apenas, ó, projeto integrador, legislação informática, tudo fica no meio, tá? Nunca vai ficar nas extremidades, que é para não atrapalhar. Próximo horário também é legal, não vejo problema nesse horário. 5 dias da semana, horário contínuo, não tem buracos no horário. Após a educação física, tem um horário vago intencional, que é para os alunos tomarem banho. Agora, quando começou o superior, aí é tranquilo demais. Aí superior não tem nem o que mostrar, porque é contínuo, né? São 4 aulas, então tá tranquilamente. Então superior, não precisa nem mostrar, resolve fácil, ok? E agora também, né? Vamos partir agora para o professor, né? Como é que fica? Vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, pronto. Horário da Agna, né? É porque deu um zoom, né? Um zoom muito alto, é por isso que ficou assim, mas eu posso reduzir o zoom também. Então a biologia, tal, como a Agna gosta, né? Tem um horário vago, esse horário vago aqui foi intencional, tá? É intencional, mas não é prioritário. Por isso que aqui não tem. Mas ficou legal também, ó. Contínuo, eu gosto dessa continuidade, tá? Eu, eu coloco como regra que o professor, se ele vai se deslocar à instituição, pelo menos 3 aulas. Como não foi possível, ele colocou 2 aqui, porque seria 2 ou 4 no caso de Agna. Mas ficou bom também. Aqui é o Aldemir. Pronto, esse horário, como eu falei, foi o horário gerado de uma versão passada que eu peguei, né? Que eu vinha trabalhando com ela. Eu não cheguei a pegar os dados atualizados. Mais uma vez, as regras estão definidas. O que é que você tem que fazer? Pensar somente em alimentar uns novos dados. Mas o Aldemir ficou legal também. Tá? Contínuo. André, contínuo. Repare que não tem manhã e noite, né?
tarde e noite, ou manhã e tarde, né? Caso aqui, Antônio. Isso é automático, não tem nada aqui de manual. Ó, Bruna. Quem é aqui? Ah, sou eu. E é isso. Até o horário dos professores ficou legal. Tá? Tem alguns pequenos ajustes que você pode fazer? Pode. Por exemplo, esse horário aqui. Eu optaria por tentar pegar essa disciplina de Clenilson, né? E puxar um pouco para baixo, porque ele dá aula à noite. Tá? Mas aí é relativo. Aí a gente depois tenta configurar. Como ele já é de Itabaiana, né? Possa ser que esse horário para ele não seja problema, porque ele vem para cá, depois volta para casa e no final da noite vai dar aula. Enfim. Mas eu achei que o horário dos professores também não está ruim. Isso é automático, né? Ó. Débora, Diana. Então ele é bem configurável. Tá? Então ficou tudo assim. Acho que não vejo problema dos horários não. Geografia, ó. Ficou legal também. Então assim, os horários em geral, eles saem muito bom. Quebra um pouco a cabeça para gerar o primeiro arquivo para configurar. Quebrou. Mas depois que você conhece a ferramenta, fica fácil. Quer dizer, fácil asterisco, né? Você já sabe o caminho das pedras de como resolver os problemas que você enfrenta, né? Já tem, digamos que as manhas, né, para resolver. Mas é isso. Ele também tem a questão de salas, né? Ele consegue agitar a questão da sala direitinho, prever questão de choque de sala e tudo mais, coloca a sala para as turmas e tudo. Enfim, fechar aqui a visualização. Então, onde é que está a cereja do bolo, né? Então, qual é o gargalo? O que é que tem que se fazer no momento? Eu quero gerar um novo horário. Então, você vai aqui e tem que literalmente, né, vai aqui nas turmas, né? Ó. E qual é o trabalho que a gente tem atual para poder gerar o horário que aqui talvez interesse aos senhores aí? Eu tenho que alimentar disciplina, professor. Pronto. Eu saio alimentando isso e deixa que o sistema faz o resto. Tá? Então, todo semestre isso aqui vai mudar. Tá? Natural. Define aqui as restrições de tempo, que é muito fácil de fazer. Na verdade, você nem mexe isso aqui, né? Isso aqui não tem nem que mexer. Já está pré-definido, eu já defini aqui. Só tem que mexer aqui. Que é o que todo mundo faz, né? Independente se é automático ou manual, você tem que fazer esse tipo de trabalho. E agora a cereja do bolo, quando você clica no botãozinho mágico que ele gera horário, e depois você faz ligeiras alterações, né? Às vezes não, às vezes sim. É aqui, ó. Aqui é a cereja do bolo. Aqui é o gargalo. Se eu for maximizar essa tela aqui, tem um monte de regras. Se você observar, as regras que estão em destaque, elas estão ativadas. As que estão ocultas, né, digamos, né, mais clarinhas, elas estão desativadas. Por quê? Testes. Aí eu pego a regra, não quero usar, deixo ela desabilitada. Eu quero testar se fica melhor, habilito. Até que eu cheguei a um conjunto de regras, né, que funciona. Então, por que eu não apaguei as regras que estão aqui? Bem, não influenciam em nada, não perde performance, a execução é a mesma. Eu mantenho as regras aí desabilitadas apenas para o histórico, né? Caso eu precise de alguma regra algum dia, eu não tenho que quebrar a cabeça ou ter que reconfigurar, né? Eu só faço habilitar. Se eu precisar de alguma estratégia diferente, mas a estratégia atual, ela já está definida. Inclusive hoje tem muito menos regras do que tinha no passado. Então eu já consigo fazer, né? Ele roda redondinho, tá? Então tem muito. Podia pagar a maioria das regras aqui? Poderia. Eu só não pago por uma questão de histórico, né? Para deixar aí para caso eu venha precisar algum dia. Mas já está definido. Aí você tem um monte de coisinha aqui, por exemplo, cadê? Deixa eu ver uma regra interessante. Tem uma regra, por exemplo, aqui que você coloca o número de dias aqui, ó. Essa regra aqui é a regra que define o número de dias que os alunos do integrado têm que frequentar. Eu coloquei as turmas do integrado, ó, e eu defini que eles têm que vir uns 5 dias na semana, porque não tem aquela regra dos 200 dias letivos. Então, eu defino por aqui. Então, a cereja do bolo, a complexidade do sistema, a quebra-cabeça inicial, né? Não é sempre que você faz isso uma vez, é entender isso aqui. Depois que você entende isso aqui, é só alimentar o sistema.
Mais uma vez, o que é que alimentar o sistema? É ter que vir aqui na parte de turmas, melhor dizendo, né? Você vem aqui nas turmas, opa, turmas é aqui, pronto. Você vem nas turmas e diz, olha, artes, professora Clara, biologia, professora Andréia, 2 créditos. Educação física, Ailton, 2 créditos. Física, Tiago, 2 créditos. Você vai definir isso aqui. Define isso, define a sala. A sala muitas vezes nem mexe, né? Porque já é a sala do semestre passado, né? Mas só isso aqui que muda. Então, assim, não é dor de cabeça. Depois que terminou isso aqui, alimentou o sistema, as regras já estão lá. É só clicar aqui, ó, criar novo. Coloquei aqui permitir relaxamento, que é a regra que eu não faça isso aqui, porque aí eu estou sendo muito restritivo, acaba que não consegue gerar horário. Aqui é rascunho, não use. Eu coloco aqui, né? Que é completo e permite afrouxamento se não encontrar solução. Multicore, iniciar a criação do horário, pronto. Complexidade enorme, né? Que é para pensar bastante, pensar em todas as possibilidades e esgotar as possibilidades. Quando vê que não tem solução, é que ele implica, mas ele vai tentar fazer de tudo para resolver. Ele só vai afrouxar a regra lá no final, quando ele vê que não dá para resolver, ou que já levou muito tempo para resolver. Então, eu não vou esperar aqui, né, porque vai demorar muito tempo. Aí bota aí umas 2 horas para finalizar isso. Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, daqui a 2 horas a gente volta aqui e mostra como é que ficou a versão do novo horário, né? Então já tem um pronto, que eu já tinha testado antes, e agora eu estou fazendo um novo horário. Vocês vão ver que é totalmente diferente do horário anterior, para ver como é que fica a solução, né? Possivelmente precisa de alguns ajustezinhos, mas é muito rápido de fazer ajuste. Quando ele precisa, é pouca coisa. Eu nunca me deparei com a situação, não, tem muita coisa para resolver, o horário não presta. Não, geralmente são pequenos ajustes que você resolve em alguns minutos, ou em poucas horas ali, ou meia horinha ali, você olhando, 1 hora olhando, você consegue resolver o problema. Então vou dar uma pausa aqui no vídeo, e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, até que agora foi rápido, levou 1 hora de processamento, da outra vez levou 2 horas, né? Foi recorde aqui. Condições quebradas 26, ou seja, isso é natural, isso acontece. Agora, cartões não colocados, 0, ou seja, ele conseguiu alocar todos os cartões, né? Então tá vazio aqui, né? Vamos ver aqui como é que ficou. Não verifiquei o horário ainda, né? Vamos ver. Muitas vezes ele gera horário bom, às vezes gera um horário não tão bom. Mas vamos lá. Condições relaxadas, tem uma lista aqui, isso aqui é natural. Tá? Tem que ver só o que foi o problema aqui, mas o que importa é o horário final. Então, visualizar aqui a impressão, que a gente sabe como é que ficou. Vou voltar aqui para a turma. Então tá aqui, ó, 100% automático. Então, esse aqui dá para fazer um ajuste, né? É uma regra que eu vou definir agora. Se acontecer no mesmo dia, que aconteça em sequência. Já é mais uma regrinha para adicionar. Mas em geral, ó, não vejo problema nesse horário. Tem educação física, aquela pausazinha após, né? Próxima turma aqui. Também tá assim. Esse horário aqui é gerado porque tem a questão dos 5 dias, né? Para gerar 200 dias letivos. Não pode ficar dia sem aula. Por isso que tá assim. Aquela quarta-feira, né? Que eu já comentei aqui. Acho que só atrapalha isso aqui, né? Mas se o pessoal que quer, então vamos deixar aqui. Eu prefiro que ficasse só reunião aqui e deixasse esses 3 primeiros aqui para vago para aula, né? Mas vamos continuar. Então também não vejo problema aqui. Não tem nenhuma disciplina aqui de um crédito. Não tem nenhuma disciplina aqui embaixo de um crédito. Essa disciplina está corretamente alocada. Então tá ok. Então o aluno vem de manhã, tarde livre, vem no final da manhã, dia cheio, tá ok. Então, dia cheio, vem à tarde, ó. Olha aqui matemática, no meio da tarde, tá vendo? Nunca acontece, nem de manhã nem no final. Então, tá legal.
Também, ó. Então o aluno veio aqui para só tarde. Acho que também tá bacana. Aqui já é um pontinho para corrigir. Talvez a correção seja até rápida. Isso aqui não deveria acontecer. É aquilo que eu mencionei, né? Como eu coloquei horário contínuo, não tem buracos no horário, fica mais difícil de gerar o horário final. Então, pode acontecer de dar uns probleminhas desse aqui. Se isso aqui a gente não consegue resolver, aí a gente já começa a pensar na opção de deixar alguns buracos no horário, que é para deixar um pouco mais frouxo, para a gente conseguir resolver essas questões aqui. Mas eu acredito que possivelmente resolve fácil. Eu não vou resolver agora para não deixar o vídeo longo, mas eu acredito que resolve. Tá? Então, mais uma vez, esses probleminhas às vezes acontecem porque tem essa disciplina. Mais uma vez, essa disciplina não deveria estar aqui. A regra impede que isso aconteça. E por que ela está aqui? Foi uma regra quebrada. Por quê? Porque o sistema não alcançou a solução. Ele cansou, pensou demais e não chegou lá. Então ficou para cá. Mas aquilo que eu falo, são aulas contínuas. Se a gente coloca alguns buracos no horário, um, dois buracos na semana, três no máximo, talvez isso aqui não acontecesse. Tá? É porque assim, eu fui muito restritivo, né? Mas mesmo sendo restritivo, os horários não ficaram ruins. Tá? Um caso ou outro que a gente tem que corrigir, mas eu acredito que são correções que são feitas rapidamente. Então, mais uma vez, ó, o outro horário aqui. Esse aqui ficou, acho que show de bola, né? Ó, dia cheio. Não vejo. Ah, só aqui, né? Educação física que deveria ter um horário vago aqui, né? O horário vago acabou parando aqui, não deveria. Mas é aquilo que eu falo, né? Tá muito restrito, né? Mas mesmo sendo restrito, ele ainda conseguiu fazer um bom horário. Tá? Se eu afrouxar um pouquinho, esses problemas aqui somem. Tá? Isso aqui, que assim, educação física tem que ter um horário vago depois, né? Ele colocou português. Isso não deveria acontecer. O horário vago da educação física veio parar aqui, que não faz sentido. Então foi um afrouxamento de regra. Mas acontece porque o horário está muito restritivo, né? Está muito contínuo. Se eu colocar alguns buracos no horário e permitir que isso aconteça, flexibiliza. Mas ainda está valendo. Acho que consegue resolver fácil. Outro horário aqui. Ó, esse aqui também dá para corrigir fácil também, né? É porque, mais uma vez, eu não defini a regra, né? Eu esqueci de definir essa regra. Caso venha acontecer português no mesmo dia que seja contínuo, eu acabei deixando quebrado. Isso aqui corrigir fácil, é uma regra. Olha, quando acontecer de ter português, matemática, enfim, disciplinas, no mesmo dia, coloque contínuo, não quebre não. Isso aqui é uma quebra porque, conforme eu já mencionei anteriormente, o que não está definido é permitido. Tá? Se você não definir explicitamente que não pode, para ele é permitido, então ele vai fazer. A questão da complexidade que o pessoal não entende quando vai gerar horário é porque acha que o sistema ele vai adivinhar. Não. Se você não especificar que não pode, na cabeça dele, pode e ele vai fazer. Mas aqui, ó, educação física, horário vago após, a galera tomar banho. Justiei aqui com matemática no meio do período, né? Não ficou de manhã, então também acho que foi um horário bom. Aqui também está tranquilo, isso aqui é normal. Tá? Não tem nenhuma regra que impeça isso aqui de acontecer. Só não pode acontecer aqui em cima ou aqui embaixo, mas aqui pode. Então também não vejo problema aqui. O português está correto, aqui pode, não tem problema nenhum. Não tem regra que impeça de português ficar aqui no horário, né? Então, ó, automático, mais uma vez, não tem buracos no horário, isso foi intencional, o que dificulta bastante a geração do horário, leva mais tempo, é mais restritivo, pode ocasionar às vezes alguns problemas. Caso venha acontecer de ter muito problema, a gente tem que afrouxar isso aí, permitir que tenha alguns horários vagos, né? Mas até o momento a gente está conseguindo resolver da maneira mais rigorosa. Também tá legal, não vi problema aqui também. Ah, aqui tem que corrigir, esse aqui bugou. Teria que ter uma disciplina aqui, né? Porque aqui não tem disciplina, horário vago não é disciplina.
o sistema entendeu como sendo. Mas eu acho que também é só arrastar alguma disciplina para cá que resolve. Ou, como eu falei, tá muito rigoroso, afrouxa um pouquinho, que esse tipo de problema some. Para o grau de restrição que esse sistema tá, eu estou até achando que ele está sendo com boas respostas, tá? Porque o horário está contínuo. O aluno chega na instituição, tem aula do início ao fim. Não tem buraco no horário. É isso que restringe muito. Se eu colocar alguns buracos no horário, já que os alunos chegam de manhã, né, e ficam até o final da tarde, se eu colocar aqui, durante a semana ele pode ter o quê? 3 ou 4 horas vagas ao longo da semana, né? Não necessariamente contínuas, né? Um horário vago hoje, um horário vago amanhã. Aí você consegue dar brecha, né? Para o sistema trabalhar melhor e conseguir gerar horários melhores, né? Aqui está bem restritivo e mesmo assim ainda conseguindo obter resposta satisfatória. Mais uma vez, ó, o outro horário. Também não vejo problema nesse horário aqui. Aí sim, aí quando chega para a parte do superior, não tem nem o que olhar, porque ele é bastante contínuo, então o superior é tranquilo demais. Superior é zero problema. Problema mais é integrado. E partindo aqui para os professores, Tagna, também não vejo problema no horário dela. Tá? Poderia ser 2 dias? Poderia, porque no caso aqui eu defini a regra, né, para os professores de 3 dias, tá? A não ser o caso de professores 20 horas que eu coloquei 2 dias ou 1 dia. Ou o caso de professores compartilhados, né? No caso de Agna coordenadora, eu defini 3. A grande maioria dos professores está definido como 3 dias. A Aldemir, que é, mais uma vez, né? Esse horário aqui foi gerado com base em um horário antigo, né? A Aldemir não está mais na instituição. Tem que colocar outro professor. Aqui está com um buraco muito grande, né? O cara começa de manhã e termina lá no final da tarde. Isso aqui dá para corrigir, ou manual, ou automático, mas corrige. É, mais uma vez, né? O horário está muito restritivo, né? Ele não está permissivo, ele está contínuo. Isso dificulta um pouco a geração do horário e acaba acontecendo essas anomalias aqui, desse buraco aqui no horário. Se você permite horário vago, você flexibiliza muito e acaba que gera um horário melhor. Já que os alunos estão na instituição amanhã, o dia todo praticamente, né? Um horário ou outro vago ao longo da semana, eu acho que não causa prejuízo. Se você colocar 2 horários vagos, 3 horários vagos no máximo, acho que 2 horários vagos que você coloque ao longo da semana, provavelmente esse tipo de coisa aqui some. Mas aí é só fazer um teste. Aqui tá legal. Não vi problema. Também não vi problema. Também não vi problema aqui. Bruna. Quem é aqui? Sou eu. Carlos Felipe tá bem apertado. Se eu colocasse até para 3 dias, talvez melhorasse isso aqui. Cristiano também, não vejo problema. Clara, acho que é professora compartilhada, né? Por isso que ela tá um dia só. Ednilson, ficou bacana também. Cíntia, também tá bacana 2 dias. Danilo, esse aqui podia resolver, né? Aquela regra que eu esqueci de colocar, né? Esse aqui foi o que esqueci. Esse aqui podia vir para baixo, para ficar a matemática tudo junto. Eu acabei esquecendo. Dácio. Mas ó, é um horário automático, aqui não tem nada de manipulação. Então, cliquei em gerar horário e saiu isso aqui. Com sala, com disciplina, tudo certinho. Então, se eu flexibilizar um pouco o horário, facilita muito mais a geração, que já está boa. Então, acho que é isso. Acho que não tem muito o que conversar, né? Agora, mais uma vez, como é que funciona? O que é preciso? Vem aqui nas turmas, literalmente pega as turmas e alimenta com as disciplinas e os professores corretos. Então, tem que ver a disciplina, ver o professor, tá? Ver a quantidade de horas, ver se a sala está correta, resolvido. No caso aqui, para essa turma aqui, de administração, eu coloquei como sendo sala 7, se não me engano. É a sala 7 que fica. Tá? Educação física na quadra de esportes, está correto.
artes, no laboratório de artes. Então tá, acho que tá lá ok. Porque você tem sala para a turma e tem sala para a disciplina. Tem as duas coisas que podem ser definidas aqui. Então é isso, acho que não tem problema não. O CTIA, né, ó, define disciplina, define professor. A carga horária nem vai mudar, só tem que mexer nesses dois aqui. Sala também acho que não precisa mudar. É só definir o par, disciplina, professor. Na verdade, você vai mexer em professor, né? Basicamente é isso. E pronto. E dá uma revisada nas regras e tá fechado o horário, né? Vem aqui nas relações, né? Isso aqui vocês não vão mexer. Quem mexe aqui sou eu, porque isso aqui é bem complicado de mexer. Repare que tem muita regra, né? Mais uma vez, a maioria das regras está desabilitada. Eu deixo aqui só por uma questão de histórico de log. Caso eu precise no futuro habilitar alguma regra, mexer em alguma coisa, ela já está pronta. Mas as regras estão aqui. Enfim, pessoal, é isso. Então, se eu quiser mais uma vez gerar um novo horário, só clicar aqui, ele vai gerar um horário completamente diferente do horário anterior. E uma coisa importante, não tem cartão. Cadê os cartões aqui, ó? Não tem cartão, ou seja, todas as disciplinas foram alocadas. Isso aqui é legal. Então ele conseguiu alocar todas as disciplinas, sala, professor, e aqui tá ok. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da ideia e fui!